Então, beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandra. Vou trabalhar com vocês a disciplina de gramática, tá? Então, deixa eu já colocar aqui no quadro para vocês me conhecerem melhor, tá? Hoje, dia 11/2. Professora Sandra, e eu trabalho com vocês a disciplina de gramática, certo? Nesse primeiro momento, né, eu vou fazer uma apresentação da gramática para vocês, tá? E depois nós iniciaremos. Eu darei uma sequência aí no material, tá? Trarei alguns exercícios para que a gente possa resolver aí no decorrer das aulas, de acordo com o assunto que estará sendo trabalhado, tudo bem? Quem resolver exercícios da apostila e precisar do gabarito pode me pedir, se não tiver aí que eu disponibilizo, tá bom? E eu começo, não sei se hoje dará tempo, mas trazendo desde a parte fonológica, parte de acentuação. Eu sei que a UEM não cobra mais esse assunto, ou pelo menos não tem cobrado, mas eu penso também em outras bancas, numa Federal do Paraná, numa UEPG, numa UEL. Então eu quero que vocês tenham assim um conhecimento amplo, um conhecimento quase que total aí da nossa gramática, para que possam resolver qualquer prova, certo? Relacionada aos assuntos gramaticais. Tudo bem? Tá bom. Qualquer coisa me interrompam, vão perguntando, tá? E eu vou parando e explicando. Tranquilo, meninos? Então, olha só, para nós iniciarmos, olha lá. Dentro da nossa gramática, nós sempre começamos com a parte da fonética, tá? Como o próprio nome já diz, a fonética, se eu desmembrar aqui, ó, eu tenho fono. Fono me remete a quê? Me remete ao som. Então, quando eu falo em fonética, eu estou falando da menor unidade sonora dentro da língua portuguesa, certo? Então, eu preciso identificá-lo, tá? Como assim menor unidade sonora dentro da língua portuguesa? Dá uma olhadinha. Quando eu pronuncio a palavra hoje, quando eu pronuncio a palavra táxi, eu tenho sinais gráficos e eu também tenho um som. Então, eu preciso identificar sinal gráfico e som. Então, pegando a palavra hoje aqui. Quando a gente fala em sinal gráfico, eu penso em letras. Quando eu falo som, eu penso em fonema. Analisando essa palavra, quantos sinais gráficos nós temos? Quantas letras? Nós temos 4 letras, certo? Quantos fonemas? Quando eu pronuncio, quantos sons saem pela minha boca? 3. Por quê? Na língua portuguesa, o H, ele não tem som, certo? Então, eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Certo? Olha só a palavra táxi. Mais uma vez, vamos pensar em letras e também fonemas. Ó, quantas letras? Quantos sinais gráficos? 4 letras. Quantos fonemas eu tenho para a palavra táxi? Nós teremos o quê? 5 fonemas. Por que 5 fonemas? Perceberam que quando a gente fala táxi, essa letra aqui, ela representa esse som aqui? Então, foneticamente falando, eu tenho 4 sinais gráficos, mas 5 sons. Tá? Então, na fonética, nós vamos trabalhar isso daí, tá bom?
Por que eu preciso saber, Sandra, da parte da fonética? Porque nós vamos ver acentuação, nós vamos ver encontro vocálico, consonantal, tá? E aí a gente entra na classificação do ditongo aberto, ditongo fechado, crescente, decrescente, hiato, tritongo. Vocês se lembram de tudo isso? Ótimo, então fica mais fácil ainda, certo? Então, para acentuação, sílaba tônica, sílabas átonas, número de letras, tudo começa aqui. Tá? Na fonética, na letra, no sinal gráfico, depois na sílaba e assim nós caminhamos, certo? Depois que nós passarmos, né, pela fonética, eu vou adiante com a morfologia. Morfologia. Dentro da morfologia, para a gente chegar aí na classe de palavras, que morfologia, nós vamos entender aqui por classificação de palavras. Classificação de palavras. Antes eu preciso pensar na estrutura dessas palavras e como que elas são estruturadas. Então, se aqui eu tenho fono, som, aqui nós vamos pensar primeiro para estruturar uma palavra no morfema. O que seria um morfema? E aí? Palpite? Nenhum? Então, o morfema, menor unidade sonora. Morfema, menor unidade significativa dentro da língua portuguesa, certo? A mudança de um morfema muitas vezes vai mudar o quê? Um gênero, um número, certo? Dependendo da situação, nós podemos pensar até em uma outra classe gramatical, tá? O que eu não posso esquecer é que dentro da morfologia, dentro dessa classificação de palavras, tá? Morfologia, então ela me remete a morfema. Eu preciso disso daqui, e aí nós vamos ver na formação de palavras, a estrutura, né? Radical, base, vogal temática, tudo isso eu trago lá na formação de palavras, certo? E eu chego na classificação. Classificação das palavras. Qual seria a classificação das palavras? Vocês se recordam? Como que a gente classifica morfologicamente cada palavra dentro de um texto? Dentro de um parágrafo, vamos pegar ali um período. Olha, texto, parágrafo, período. Resumi bastante. E aí? Como que eu classifico? Vocês se recordam a classificação morfológica? Então, nós temos aqui 10 classificações. Eu vou colocar aqui já nomeamos, tá? Olha lá. Então, eu coloquei com cores diferentes, depois eu explico para vocês o porquê que eu já organizei dessa forma, tá bom? Quais são, então, as classes de palavras? Substantivo, que nós vamos colocá-la já aqui em cima. Substantivo. O que mais? Verbo. Então, eu venho aqui. O que mais? Adjetivo, caminha desse lado aqui. O que mais? Advérbio, vem aqui. E aí, quais são as outras? Pronome, vamos trazê-lo aqui. O que mais que nós temos? Interjeição, eu vou colocá-la aqui embaixo. Interjeição. O que mais? Busquem aí na memória de vocês, eu acredito que o assunto ainda está fresco, né? É um assunto trabalhado ali no ensino
no ensino médio, M1, M2, a gente sempre está falando sobre isso. O que está faltando aqui? Hã? O quê? Pode falar. Adjetivo está aqui, pronome, substantivo, vocativo, é lá na sintaxe, não é aqui, nós já chegaremos lá. Não se recordam mais? Ó, nós temos duas bem importantes aqui, conjunção e também a preposição. Desse lado aqui eu venho com numeral, falta um, o artigo. Lembraram? Certo? Então, nós temos essas 10 classes morfológicas. O aluno que entende muito bem a parte da morfologia, ele compreende melhor ainda a parte da sintaxe de período simples e de período composto. Por quê? Vocês viram que eu separei aqui, ó, substantivo de um lado, verbo do outro, certo? Nós precisamos entender que o substantivo e o verbo é o que nós temos por eixos da frase. Toda a nossa frase ela é estruturada por meio de um substantivo e de um verbo. Se eu pegar aqui, ó, pássaros voam. Ó, a gente reconhece aqui substantivo, certo? E lá do outro lado, eu reconheço o meu verbo. Tudo inicia dali. Para o substantivo, eu posso agregar a ele essas outras classes aqui, ó. Eu posso colocar aqui 2 lindos pássaros e eu venho aqui, ó, numeral e adjetivo, certo? Então, como substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigo caminham juntos. Lá, com o verbo, indicando circunstâncias, né, tempo, modo, lugar, negação, intensidade, afirmação, eu terei o advérbio. Então, nós vamos pensar assim, ó, verbo para advérbio, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e artigo, sempre acompanhando. Lá na sintaxe, vocês vão se recordar dessas classes gramaticais e vão entender que aqui tem o que estrutura o que nós chamamos de adjunto adnominal, certo? Lá na sintaxe, vocês vão se recordar que esse aqui é o meu adjunto adverbial. Então, simplesmente, essas classes vão para o outro lado com outro nome. Por isso que precisam, primeiramente, reconhecer, classificar, para que depois a gente possa estruturar. Então, aqui eu trabalho com classificação, tá? Lá na sintaxe com estrutura. Vocês perceberam que eu deixei aqui também separado, ó, conjunção e preposição. Essas duas classes aqui, nós chamamos de relacionais. Por que relacionais? Dentro da gramática, quando eu vou falar de regência verbal, regência nominal, eu tenho a preposição sendo o conectivo da regência, ligando palavras. Eu tenho a conjunção ligando orações ou termos de mesma função sintática. E aqui nós vamos um pouquinho além. Eu preciso também me preocupar com a semântica, certo? O sentido que elas assumem dentro de um contexto para que eu possa classificar ali um período composto, tudo bem? Então são classes relacionais. Sozinha, não precisa, não depende de ninguém, eu tenho a interjeição, certo? A interjeição, ela não vai acompanhar verbo, ela não vai acompanhar substantivo, ela não estará junto com as relacionais, simplesmente ela estará no texto expressando um estado emotivo. Então, sempre em um contexto expressivo, carregado de exclamação, tá? Então, lá na frente também eu vou falar um pouquinho da interjeição, certo? Classificamos as palavras, eu vou lá para o outro lado agora,
pensando na sintaxe. Ó, classifiquei. A gente chega na sintaxe. A sintaxe, ela vai cuidar da organização dessas palavras dentro do contexto. Então, primeiro eu classifico, depois eu organizo. Dentro dessa organização, a gente precisa pensar no seguinte: nós temos termos que são essenciais. Certo? Quais são os termos essenciais dentro de uma estrutura, dentro de uma frase? Quais são eles? São 2. Se recordam? Sujeito e predicado. Tá? Então, os termos essenciais aqui, nós teremos o sujeito e também o predicado. Aqui no sujeito, a gente vai aprender os tipos de sujeito, as orações sem sujeito, certo? Predicado, transitividade verbal, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal, tá? Depois que nós aprendermos, ou revermos isso daqui, a gente chega, eu volto lá, tá? Dentro da sintaxe ainda, no que nós chamamos de integrantes. Eu gosto de colocar junto, mas quando nós formos trabalhando eu vou diferenciando aqui para vocês, tá? Eu gosto de colocar aqui termos integrantes e também aqueles que servem de acessório, certo? No contexto, eu diferencio para vocês, tá? Qual é um termo integrante, qual é um termo ali acessório, tá bom? Olha lá. Então, o termo integrante, nós vamos ter os complementos verbais, os complementos verbais. Quais são eles, se recordam? Quais são os complementos verbais? Falam para mim. Completo sentido de um verbo transitivo. Ótimo. Objeto direto e também objeto indireto, certo? Então está dentro dos termos integrantes. Depois nós temos vou colocar como complementos nominais. E aqui eu tenho o complemento nominal, que nós teremos de diferenciá-lo aqui, tá? Do adjunto adnominal, tá? Integrante e acessório, certo? Nós teremos ainda o predicativo. O meu predicativo, vocês se recordam que ele pode ser do sujeito ou do objeto, certo? Aqui nós ainda teremos o adjunto adverbial e também o agente da passiva. Olha lá. Também teremos aqui ainda aposto. E, assim como na morfologia nós temos a interjeição, aqui na sintaxe nós teremos o vocativo. O vocativo
que ele não depende de nada, não depende de ninguém. Ele tem a sua função sintática definida ali no contexto, muito fácil de se reconhecer. O que eu não posso? Confundir o vocativo com o aposto, o vocativo com o sujeito. Então, eu preciso realmente identificá-lo e reconhecê-lo no contexto de análise, certo? Então, nós precisamos reconhecer tudo isso daqui. E ainda dentro da sintaxe, eu não vou colocar aqui, porque nós temos a base, nós teremos a sintaxe de colocação, né? Colocação pronominal. Nós teremos a sintaxe de regência, regência verbal, regência nominal. Nós teremos a sintaxe de concordância, concordância verbal, nominal. E vamos chegar aí também na variedade linguística, que é um assunto recorrente aí nas bancas, tá? Depois disso aqui, olha só, chegaremos na semântica. A semântica é justamente o sentido da palavra, o sentido que ele assume dentro do contexto. Quem já fez provas aí da UEM sabe que ela adora esse sentido semântico, o valor que determinada palavra assume dentro do contexto, né? Modalização de discurso. Então, tudo isso eu preciso estar atento, preciso pensar num sentido literal, eu preciso pensar num sentido figurado para a minha palavra dentro do texto. Então, reconhecer o texto também que eu estou analisando ajuda muito. O texto que está para análise é uma dissertação. Então, a dissertação eu vou sempre pensar o quê? Num significado real, num significado denotativo. Estou analisando um artigo de opinião. A gente sabe que o artigo de opinião, ele pode trazer ali figuras de linguagem. Então, eu já vou pensar no sentido figurado, no sentido conotativo, tá? Então, a semântica, sentido no texto, tá? O sentido dentro do texto. Dentro do texto. Lembra que eu falei lá das conjunções, valor semântico? Porque eu tenho conjunções que dentro do contexto ela recebe uma classificação. Então eu preciso reconhecê-la. Isso me ajuda muito, tá? As conjunções coordenativas, nós classificamos elas, claro, mas a classificação semântica ali é muito forte, ela se sobressai em determinadas situações, tá bom? Depois disso daqui, vocês vão até observar que a apostila faz mais ou menos esse trajeto, nós vamos para o discurso. Esse discurso é justamente a junção da morfologia, né, da fonética, da morfologia, da sintaxe, da semântica, tudo junto para uma análise. Aí nós chegaremos aqui. Então é mais ou menos esse trajeto aí que nós faremos dentro da gramática. Tranquilos? Sim? Deixa eu exemplificar uma situação para vocês. Ó, pensa da seguinte maneira. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos Y e X. Aqui, nessa ponta, nós temos a morfologia. Desse outro lado aqui, a sintaxe, certo? Por que eu coloco assim? Quando nós temos que analisar um exercício, uma frase, por exemplo, então deixa eu colocar para vocês, os garotos doaram roupas aos necessitados. Dá uma olhadinha. Morfologicamente, tá? Eu preciso olhar dessa forma aqui, ó. Ó. Olha lá.
por esse ângulo aqui, eu vou classificar cada uma das palavras. Então, morfologicamente, eu teria um artigo. E garotos? Substantivo, certo? Doaram, eu tenho um verbo. Roupas, mais um substantivo, tá? Aos, eu tenho aqui preposição mais artigo, tá? Nós temos uma combinação. Necessitados, aqui nós temos um substantivo. Certo? Então, aqui, morfologicamente, a gente segue essa classificação, tá? Olhando pela sintaxe, dá uma olhadinha, linha reta, organização dessas palavras dentro do contexto. Então, o que eu preciso? Primeira coisa, localizar o meu verbo. Olha lá, o meu verbo está aqui. Quem que doou roupa aos necessitados? Os garotos. Então, aqui eu tenho um sujeito, isso já pela sintaxe, tá? Dentro do sujeito, eu preciso encontrar um núcleo para ele. Olha lá onde ele está. Aqui, núcleo. Então, núcleo do sujeito, apenas um núcleo. Eu tenho um sujeito simples, certo? Separando aqui, sujeito do predicado. Então, eu venho para esse lado. Ó. Dentro do predicado eu tenho um verbo. Ó, os garotos doaram o quê? Roupas. Isso aqui seria o meu objeto direto. A quem? Aos necessitados, objeto indireto, certo? Teria também um núcleo dentro do objeto direto, um núcleo dentro do objeto indireto, tá? Mas só a estrutura básica para nós começarmos. Objeto direto e indireto. Eu já sei que o meu verbo requer dois complementos. Verbo transitivo, direto e indireto. Logo, eu vou para a classificação aqui do meu predicado. Predicado verbal, tá? Dentro do predicado verbal, nós temos também o núcleo do predicado. Está aqui, ó, tá? Então, na sintaxe, eu vou cuidar de cada parte. Adjunta adnominal, adjunta adnominal, certo? Então, eu cuido de cada frase, de cada palavra que é colocada na frase. Então, primeiro eu classifico e depois eu vejo de que maneira ela foi organizada. Assim também, a gente avalia concordância verbal, concordância nominal, a questão de regência, de complemento nominal, certo? Então, dessa forma, tá? Aos poucos, nós vamos revendo cada parte dessa para que vocês possam saber. Tudo bem? Podemos iniciar, então? Então, vamos lá. Deixa eu apagar tudo para começarmos, tá? Então, voltamos no princípio aqui. Então, nosso primeiro assunto, que agora vamos detalhar um pouquinho mais, é a fonética. Então, fonética, já disse para vocês, que é o estudo do som, certo? O som que nós pronunciamos. Então, a primeira coisa aqui, você precisa saber que nós temos letras e que nós também temos letras e fonemas, tá? Letras, vocês sempre vão se recordar que é o sinal gráfico, sinal gráfico e fonemas, sempre voltado para o som, tá? Exemplifico mais de uma vez aqui para vocês. Olha só.
Vou pegar aqui um substantivo, casa, e também o substantivo fixo. Olhando para a parte fonética, fonológica, vamos identificar aqui letras e também fonemas. Da mesma forma aqui, letras e fonemas. Quantas letras nós temos aqui? Casa, ó, 4 letras. Quando eu pronuncio a palavra, o S entre duas vogais, ele tem o som de Z. Certo? Então, eu continuo pronunciando e saindo o som de todas elas, ó, casa. Então, 4 letras e também 4 fonemas. Eu só tenho o som representado aqui de S, sendo representado pela letra Z, certo? Fixo, vai acontecer o mesmo que aconteceu com táxi. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. E eu também tenho o X sendo representado por KS, fixo. Então, eu tenho aqui 5 fonemas. Tudo bem? Diante disso daqui, nós vamos falar um pouquinho, tá? De sílaba. O que seria uma sílaba? Eu tenho a junção do quê? De fonemas, certo? Estruturando uma sílaba, tá? Quando eu pronuncio essas sílabas, agora nós vamos prestar atenção que a junção delas forma um som. Casa, fixo. Então, sílabas, justamente essa junção aí de fonemas. Dentro dessas sílabas que nós encontramos, nós vamos falar de número de sílabas. Vocês se recordam? Quais são? Como que a gente classifica as sílabas quanto ao número? Hã? E aí? Lembram? Não? Então vamos aqui. Eu tenho aquelas que chamamos de monossílabas. Monossílaba, vou deixar tudo no singular aqui, tá? Nós temos a dissílaba, tenho trissílaba e eu ainda tenho polissílaba. Refrescou aí um pouquinho? Com certeza, né? Uma sílaba, eu não falarei ainda de monossílabos átonos e tônicos, eu deixo lá para a parte da acentuação, tá? Mas a gente precisa se recordar que monossílabas são palavras que apresentam apenas uma sílaba. Pé, só, de, lê, certo? Apenas uma sílaba na sua estrutura. Dissílaba, 2 sílabas. Café, sofá, papel, certo? Trissílaba. Vamos pensar aqui em curador. Que mais? Dígrafo,
tesouro, todas elas estruturadas com 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Vamos pegar aqui gramática, vamos pegar paralelepípedo. Olha lá, polissílaba, porque apresenta mais de 4 sílabas. Então, 4 ou mais. Então, o número de sílabas, para vocês se recordarem, é isso aqui, certo? Depois do número de sílaba, nós vamos nos recordar das sílabas tônicas. As sílabas tônicas são aquelas que nós pronunciamos com maior entoação dentro de uma palavra. Então, toda palavra nós vamos encontrar uma sílaba tônica. Nós temos sempre aquela alternância de sílaba átona e sílaba tônica. Nunca nós teremos uma palavra com 2 sílabas tônicas, né? Já me perguntaram isso. Não, eu posso ter sílabas átonas, 2, 3, mas tônicas sempre uma. Então, olha lá. Então, quando eu falo em sílabas tônicas, vou fazer uso de algumas que já está aqui para identificar, ó. Café, tesouro, gramática. Deixa eu pegar aqui, acho que tá bom, para nós identificarmos. Dá uma olhadinha. Então, sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos com mais força, com mais entoação. Quando ela vem acentuada, eu já reconheço que o acento está na sílaba tônica. Quando ela não está acentuada, a gente costuma dizer o chama no portão, né? Porque quando eu chamo no portão, a tônica ela se prolonga. Então, quando eu falo tesouro, olha lá, o zou aqui é a tônica, certo? Gramática já está acentuada, então eu já sei qual é a tônica. Diante da sílaba tônica, nós temos uma classificação diante da sua posição. Qual é a classificação que nós temos para ela? Posição da sílaba tônica. Classifica-se em? Ótimo, então vamos lá. Então, sílabas tônicas, coloco aqui. Classificam-se em, vamos lá, oxítona, paroxítonas e ainda proparoxítonas, certo? Como que segue essa classificação? Quando que eu classifico uma palavra em oxítona? Qual é a posição da sílaba tônica nela? A última. Então, olha um exemplo aqui. Café, sofá, curador. Ó, todas elas eu tenho a sílaba tônica sendo representada pela última sílaba. E a paroxítona, aonde que recai esse acento? Na penúltima. Olha lá, deixa eu pensar aqui. Tesouro. Mais uma, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu posso aproveitar. Tesouro. Relógio, certo? E assim, nós vamos dar uma olhadinha. Tesouro, relógio, certo? Então, sempre na penúltima sílaba. As paroxítonas,
sempre na antepenúltima. Então, eu vou com gramática, eu vou com ótimo, eu vou com dígrafo e assim sucessivamente. Aqui eu já deixo para vocês uma regra, porque toda proparoxítona é acentuada. Nós não encontraremos na gramática nenhuma proparoxítona que não seja acentuada. Certo? Tudo bem? Então, dentro do número de sílabas e dentro da sílaba tônica. Aqui, na sequência, deu? Então, beleza. Pessoal, então é o seguinte, por hoje é isso, tá? Amanhã eu falo de encontro vocálico, consonantal e assim nós vamos dando sequência. Qualquer dúvida em relação ao assunto, podem me chamar, tá? Perguntem, não levem dúvidas para casa, tá bom? Então por hoje é isso. Até!